Fala pessoal, tudo certo? Bom, como existe uma grande variedade de solos, é interessante que a gente consiga ter alguma ideia desse comportamento, né, do tipo de solo que a gente encontra já na situação de campo. E é isso que a gente vai falar na aula hoje, né? Alguns métodos de identificação tátil visual para uma primeira abordagem, para uma primeira aproximação aí do real comportamento, né, do real tipo de solo que a gente tem naquela localidade. Vamos lá? Bom, basicamente, quando a gente precisa analisar, entender, estudar o comportamento do solo, existem várias abordagens que a gente pode aplicar, né? Algumas delas são apresentadas aqui nessa imagem que eu montei para vocês. Bom, a primeira abordagem natural que surge é a gente ter alguma estimativa da região. Nessas estimativas geralmente estão relacionadas a um conhecimento prévio, algumas informações que a gente tem, experiência ali de outras obras, nas redondezas, né? De cartas geológicas geotécnicas, de informações que a gente já consegue ter, né, de antemão através de trabalhos, pesquisas, né, para já ter um histórico ali da região e uma possibilidade ali de comportamento dos tipos de solo. Outra abordagem importante que a gente tem são os métodos de investigação, né, que não é o foco aqui do vídeo de hoje, mas são aqueles métodos que a gente vai realmente para campo e vai investigar o terreno, através dos métodos, por exemplo, geofísicos, né, de métodos diretos, como a sondagem SPT, rotativa, né, são aí outras formas de investigação que a gente tem, né, para conhecer o terreno. Também tem os métodos laboratoriais, que vai ser enfoque aí de outra aula, para a gente entender melhor como que essas amostras são retiradas, né, como que a gente leva essas amostras para o laboratório, e o que a gente pode fazer no laboratório para poder conhecer melhor esse solo. E o que a gente vai falar hoje são os métodos expeditos, aqueles métodos de campo, né, aqueles métodos mais rápidos ali do dia a dia, para a gente poder utilizar, para já ter uma abordagem, uma aproximação inicial, né, realmente uma estimativa do maior comportamento ali predominante que a gente vai ter, se são solos mais arenosos, mais argilosos, por exemplo. E esses métodos constituem aquele grupo que a gente chama, né, de análise tátil-visual. Por que tátil-visual? Porque é importante o nosso conhecimento prévio e também os nossos sentidos nessa análise. Primeira coisa que a gente faz é a parte visual, né? Então, a partir ali da identificação prévia do solo, a gente vai fazer esses testes rápidos, visuais e táteis, né? E depois a gente complementa isso com ensaios de laboratório. A gente tem a NBR 7250, que versa sobre a identificação e descrição dessas amostras, né? Também tem uma norma internacional, a STM, também que fala sobre essa identificação aí rápida, né, de tátil visual, esses procedimentos. Como eu comentei, a primeira etapa então é a visual. O que a gente observa na amostra de solo? A gente precisa anotar, observar muitas informações. Primeiro, qual que é essa cor natural? Qual que é a cor que ela mostra? A cor por si só não é um grande indicativo, né? Mas essa coloração é importante da gente analisar junto com outras informações. Então é um solo que tem coloração mais escura? Possivelmente vai ser um solo que tem a presença aí de matéria orgânica, né? É um solo que tem uma coloração muito variegada, que a gente fala, né? Ele muda muito de coloração, né? Na mesma amostra a gente vê várias colorações diferentes. É uma coloração mais avermelhada, mais amarronzada, né? Qual que é a cor dessa amostra? Depois, presença de materiais que são estranhos ali para o solo. Então, é um material, nesse solo, nessa amostra que a gente está estudando, né? Tem muitas raízes, tem matéria orgânica, tem folhas, né, tem presença de conchas, pedregulhos grandes, né, cascalho que não parece muito ali da região, como que tá? Tem presença ali de corpos grandes, né, ali naquela amostra. Bom, o que mais que pode ter ali de presença? Tem presença de óleo naquela amostra, por exemplo, se for uma região de solo contaminado, por exemplo, né? Tem presença ali de resíduos. A gente anota também odores estranhos. Então, assim, tem algum odor característico, né? Um odor muito forte, como se fosse ali de decomposição por conta de solos mais turfosos, né? Tem um cheiro mais forte. Tem alguma presença ali de um cheiro muito característico, né? Muito forte. A gente também anota minerais que são reconhecíveis. Então, aqueles minerais que a gente já consegue observar, como por exemplo quartzo, feldspato, mica, né? Alguns outros minerais aí que com a experiência a gente vai já conseguindo
enxergar até olho nu, né, com alguns testes rápidos também, para identificar a presença deles. Também a gente precisa anotar a umidade da amostra. Qual que é o teor de umidade dela, né? Não necessariamente a gente vai ter uma porcentagem definida de umidade, mas pela própria sensação tátil a gente consegue basicamente classificar nesses 3 grupos. O que são esses grupos? Seca, realmente, quando no tato a gente não consegue sentir a presença de água. Úmida é quando você sente a presença de água, mas ela não é predominante, né? Ele não está encharcado, que seria a condição molhada, né? Você aperta o solo e ele não fica escorrendo água. Isso é o úmido. Né? O molhado, o encharcado, é quando o teor de umidade é muito grande, então ele está muito mole, muito plástico, né? Com água visível. Você aperta, né? Essa água, ela escoa aí com facilidade. E também a textura que a gente sente ali no solo. Uma textura mais grossa, mais áspera, uma textura mais saponácea, uma textura mais fina, né? Qual que é a textura que a gente sente ali no solo? Todas essas informações são importantes numa análise visual e a gente anota tudo isso. Depois a gente vai para a análise tátil-visual junta, né? Conjunta. Então a gente faz alguns testes rápidos que a gente pode fazer em campo ou em laboratório, né? No campo a gente acaba improvisando ali, adequando algum desses testes para poder ser feitos, né? E a gente tentar identificar os grupos de solo. Bom, quais testes a gente pode fazer? Primeiro, sensação ao tato. Se o solo é mais áspero, mais saponáceo, mais fino, né? Quanto mais áspero a gente sente, maior a presença de grãos maiores, né? Grãos predominantes maiores. Então, mais arenoso tende a ser o solo. Quando a estrutura é mais saponácea, essa sensação, né? Tende a ser um solo mais siltoso ou um solo argiloso, aí dependendo se for um pouquinho mais seco. Quando a gente pensa ali em resistência do solo seco, o que a gente faz? A gente procura algum torrãozinho naquele solo. É muito comum ter torrões no solo. E a gente aperta esse torrão. Né? Se a gente aperta e ele esfarela com facilidade, tende a ser um solo mais arenoso. Porque solos arenosos não têm tanta coesão, né? Eles não mantêm essa integridade de torrões. Né? Se tem pouca dificuldade, tende a ser um pouquinho silt, mas se você aperta com muita força, né, e não consegue romper, é muito difícil, tende a ser mais um solo argiloso, mais a presença de finos. Né? Justamente por conta disso, porque os finos, em geral as argilas, né, possuem essa propriedade de coesão e quando secas elas têm essa resistência. É por isso que a gente até utiliza aí os tijolos, as cerâmicas, né, que é feito aí com argilas. Impregnação. Essa impregnação é aquilo que a gente faz desde criança já, né? A gente pega uma amostra de solo com um pouquinho de água, não muito, né, e suja a mão com ela, esfrega na mão, suja a mão e põe numa torneira com água corrente para poder ver a facilidade com que o grão sai da mão. Essa experiência a gente já tem aí da nossa infância, né? Porque solos argilosos, eles não saem, né? Fica impregnado aí, sai com muita dificuldade. Precisa esfregar para sair, ainda assim tende a ficar os resíduos na mão. Já solos mais arenosos saem com muita facilidade, né? Com água corrente, eles praticamente aí saem sem muito esforço. Plasticidade. A gente pega uma amostra de solo, né? O que faz com ela? Um pouquinho de água e tenta moldar bolinhas, né? Moldar minhoquinhas, né? Tenta trabalhar com aquele solo. Solos que tendem a ter mais argilas mais ativas, né? Também, eles têm uma maior plasticidade. É muito mais fácil fazer isso. Já solos que têm areia não têm plasticidade, né? Aliás, solos que são muito arenosos não têm plasticidade. Essa plasticidade ela só aparece quando ele começa a ter os finos, né, em que a gente consegue moldar. Dispersão em água. Bom, basicamente a dispersão em água, a gente precisa, em geral, né, de um tubo, um recipiente. No laboratório a gente usa uma proveta, né? A gente pode utilizar aí um recipiente um pouquinho mais alto, comprido, que a gente enche de água e coloca uma quantidade de solo, mistura bem, né, e analisa o tempo que demora para as partículas irem se depositando no fundo. Tem solos que logo nos primeiros instantes uma parte das partículas já se depositam e ao longo do tempo outras camadinhas vão se depositando. Tem solos que demoram bastante para isso acontecer. O que isso tem a ver? Bom, quanto maior a partícula de solo, maior a velocidade com que essa deposição acontece. Né? Então, areias se depositam muito mais rápido do que argilas. Argilas demoram horas
né, para se depositar, às vezes até dias, para terminar essa exposição aí no fundo, deposição no fundo. Bom, esse também é um princípio que quando a gente for falar lá de granulometria, análise de laboratório, sedimentação, a gente vai voltar aí nessa ideia. Bom, e dilatância? Dilatância aí também é conhecido como essa mobilidade da água intersticial. O que consiste? Basicamente um pouquinho de solo com água também, né, uma quantidade com água, e a gente começa a manusear com uma mão essa água, abrindo e fechando a mão. Né? A gente homogeniza e abre e fecha a mão e repara, né, na nossa amostra se a água está visível. Né? Se quando a gente abre e fecha, a água aparece e some, aparece e some. Né? Por quê? Esse manuseio que a gente faz no solo movimenta ali a água que está no interstício, né, ali das partículas. E quando o solo é mais arenoso, a água se movimenta aí com muito mais facilidade, né? Porque a permeabilidade é muito grande. Então, se a gente consegue ver a água e ela some, né, nesse processo, é sinal que tem muito mais água. Perdão, muito mais água não. É sinal que o solo é muito mais arenoso. Se a gente movimenta, né, e consegue ver, é sinal que o solo é muito mais arenoso. Se a gente não consegue identificar esse movimento, né, da água, é sinal que o solo é muito mais fino. Aqui tem uma tabela, né, do livro do professor Nivaldo, que mostra, né, o resumo daquilo que eu conversei com vocês. E além disso, eu vou deixar linkado aqui nesses vídeos a execução de alguns desses ensaios para vocês poderem entender de uma maneira mais visual tudo isso. Mas basicamente essas análises são as análises iniciais que a gente faz. Num boletim de sondagem SPT a gente também faz essas análises, né, para poder escrever isso lá nas camadinhas, né, e fazer essa identificação inicial do terreno, que já ajuda bastante para a gente ter aí um ponto de partida sobre aquilo que a gente vai enfrentar naquele local com aquela amostra. Bom, é isso então, pessoal. Hoje na aula falamos sobre análise tátil visual, né? E nas próximas aulas aí vamos conhecer um pouco mais dos outros métodos que a gente tem para amostragem e identificação do terreno. Bons estudos. Até a próxima.